Olá, boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães e hoje nós vamos falar sobre nutrição. Aliás, vários pontos, nesse ano nós vamos falar com a nutricionista, a Renata Alves, sobre nutrição na gestação, quando o bebê nasce, nos primeiros meses de vida, na primeira infância, ou seja, se você quiser aprender a alimentar o seu bebê e se alimentar, tem que acompanhar o ABC das Mães, porque periodicamente a doutora Renata estará aqui para dar dicas para vocês e já ela vai falar sobre nutrição na gestação. Você está grávida? Tá comendo por dois? Vai saber se isso é mito ou verdade daqui a pouquinho. Mas antes, se você quiser saber mais, ter mais conteúdo, mais informação, eu vou convidar você para seguir o nosso canal do YouTube, que é o ABC das Mães. Lá tem muito conteúdo para vocês, além do nosso Instagram. Lá no Instagram você vai procurar como Cláudia Aloia, tudo junto também. E o nosso grupo, o famoso grupo do Facebook, o ABC das Mães, onde vocês encontram as melhores ofertas do ABC. As empresas, produtos e serviços aqui do nosso ABC oferecem descontos exclusivos para quem está lá no grupo do ABC das Mães no Facebook. Então, se você ainda não faz parte, procura lá na lupa ABC das Mães, faz a sua solicitação de entrada e aproveite todo o nosso conteúdo e ofertas exclusivas para vocês. Por falar em ofertas, vou chamar o look que eu estou vestindo, chamar um VT para vocês verem aí, que é da Carme Blue Modas. E eu quero convidar vocês porque hoje, sexta-feira, sábado e domingo tem a liquidação lápis vermelho do Parque Shopping São Caetano e a Carme Blue Modas vai estar com descontos de até 70%. Lembrando que fora os descontos, quem segue o ABC das Mães o ano inteiro tem desconto na Carme Blue, tanto do Parque Shopping São Caetano quanto do Shopping ABC. 5% em diversas marcas e 10% na etiqueta Carme Blue. Só avisar que segue aqui o ABC das Mães, tá bom? Agora vamos começar aqui com todo o nosso conteúdo, porque a doutora Renata já chegou aqui na TV e nós vamos falar sobre nutrição na gestação. Então marca sua amiga gravidinha, assiste também para dar dica para ela e compartilha esse programa, tá? Boa tarde, Renata, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. E hoje, para começar o ano, nós vamos começando, vou ser redundante, começar do começo, na gestação, porque a Renata estava me contando aqui, antes de iniciarmos o programa, que a gente come pode programar aí o futuro da criança. O que você ingere na sua gestação pode ocasionar doenças futuras ou ganhos, bons ganhos futuros. Então, a gente vai dar dicas essenciais para vocês hoje sobre gestação. Para quem quiser seguir, o Insta dela é o Renata Alves Nutri, tá bom? Segue lá. Agora, para a gente começar, então, por que toda mamãe, a gente vai no pré-natal, isso todas nós vamos, Tem que ir. Agora, a importância de procurar uma nutricionista nessa fase. Eu queria que você contasse aí para quem está assistindo, por que não fugir do nutricionista? Por favor, a gente pode ajudar muito, Sim. Como você começou a falar, a programação metabólica, ela acontece na gestação, então a gente programa geneticamente o bebê a ser saudável ou não na vida adulta. E tem também uma importância que hoje está bem falado, bem discutido, que são os 1000 dias do bebê, da vida do ser humano, que são muito importantes. E começa na gestação. Então, essa importância do desenvolvimento saudável do bebê, não só estrutural, mas bioquimicamente falando, educação nutricional dele, são os 1000 dias, seria 270, que é a média da gestação, 365 do primeiro ano de vida e 365 do segundo ano de vida. Essa fase é a mais importante na vida do ser humano. E a nutrição é a base dessa fase, que pode trazer uma qualidade de vida para o resto da vida dele. Por exemplo, o que eu consumi na gestação, eu vou dar um exemplo meu. Na gestação da minha primeira filha, eu não conseguia comer carne. E eu não sei se tem a ver, mas hoje ela não gosta de carne. Ela é muito difícil dela aceitar a carne. Eu tenho que fazer algumas variações ou oferecer outro tipo de proteína, porque a carne, especialmente a vermelha, ela é difícil de aceitar. Tem a ver com o fato de eu não ter consumido na gestação? Existem algumas explicações para isso. Existe sim esse porquê. Eu não consumi na gestação, não consumi verduras na gestação e meu filho não tem o hábito de comer verdura, porque a gente trabalha o paladar da criança através do líquido amniótico também. Ele vai recebendo aromas do que você se alimenta. Então, sim, tem uma relação de você não ter consumido e ela não se adaptar àquele alimento. Mas também tem a questão de seu bebê não fazer uma boa digestão, a criança ou você naquele momento não fazer uma boa digestão.
E aquilo, o seu corpo reagir naturalmente falando para você, não consuma isso porque não está fazendo bem pra gente. Tá. Então tem isso também, então eu sempre falo para as minhas gravidinhas, respeita o teu corpo, o que ele estiver pedindo. Claro, não estou falando de besteirinhas, tá? Mas eu tenho o caso inverso também, de gestantes que falam que não comem carne vermelha e na gestação falam, eu estou com uma vontade absurda de comer carne vermelha. No meu segundo aconteceu isso. Eu sempre falo, respeita o que o teu corpo está pedindo. Se for algo assim, equilibrado e saudável, tem que respeitar. Então, o que você fez foi certo, evitar consumir porque talvez não fosse fazer bem para vocês. Mas adequar a proteína vindo de outros lugares. Então pode ter uma relação aí, mas a gente tem que respeitar aí o nosso corpo, porque o corpo humano é inteligente, né? Muito, ele sabe diferenciar tudo. Natureza. Aí agora, outra coisa que nós estávamos conversando, que eu vou externar aqui para elas, sobre o ganho de peso. Então, a doutora falou aqui para mim, se você estiver abaixo de peso, você tem que ganhar mais, né? E se você estiver acima do peso, como funciona e mais? A mamãe que está acima do peso, que já está com aqueles problemas de hipertensão, já antes da gravidez, ela consegue fazer dieta e emagrecer na gestação? Então, a primeira pergunta é de sim, quanto maior for o seu IMC, menos peso você tem que ganhar. Então, isso é calculado mesmo na consulta, de acordo com o seu IMC, a gente consegue dizer quanto é. Depois, se você sobrar um tempinho, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Tá. Mas a gestante, se ela já entrou na gestação acima do peso, eu sempre falo que a gestação não é momento de emagrecer. Pode acontecer, sim, de emagrecer, porque se essa gestante vem até mim com hábitos alimentares totalmente errado e vai começar a seguir uma dieta bacana, isso vai fazer com que ela emagreça. Isso é natural. Claro que eu não vou fazer ela perder 5, 10 quilos, isso não vai acontecer, mas uns 2, 3 quilos ela pode sim perder por conta dessa reeducação alimentar. E isso não vai atrapalhar o bebê, porque a gente está entrando com uma oferta energética de micronutrientes adequado para o desenvolvimento do bebê. Vai ser uma manutenção à parte do que está acontecendo com essa mulher, do corpo dela. Mas pode acontecer, mas não é indicado. Então pode acontecer, não é o de costume, mas em alguns casos pode acontecer, gente? Não é a hora de fazer dieta, como a doutora disse aqui. Antes de engravidar. Antes de engravidar pode sim a hora, deve ser a hora. Né? Deve ser. Porque aí você já engravida estando bem dentro do seu peso. Mais tranquilo em sair um pouquinho da dieta, porque ninguém é 100% perfeito, nem a nutricionista aqui, né? A gente tem o direito de comer uma coisinha ou outra, né? Que não seja saudável, que não está na dieta. A gestante é a mesma coisa, mas quando a gente entra num peso mais equilibrado, numa saúde legal, né? Os exames bioquímicos bacana antes da gestação, a gente fica um pouquinho mais leve para sair às vezes da dieta. E mais tranquila, né? Mais tranquila, o desenvolvimento do bebê, de não ser uma gravidez de risco. Agora, sobre o ganho de peso. Então eu queria que você falasse umas médias pra gente, né? Se eu estou no peso certo, até quantos quilos eu ganho? Mais ou menos, tá? Não quer dizer que tem que chegar a isso e que não é saudável estar nisso. Porque às vezes ela ganha 12 quilos, dentro do ideal é até 12 quilos. Mas comendo bem. Ganhar 12 quilos comendo mal não é legal. Então, abaixo do peso é até uns 14, 15 quilos. Se está abaixo do IMC 18,5. Se está dentro do IMC ideal, é até mais ou menos uns 10, 12 quilos. Se ela está no sobrepeso, a gente fala uns 7 quilos, 8 quilos. Se ela está no IMC de obesidade, 5 quilos, 6 quilos no máximo. Então, quanto maior for o peso, menos se ganha. Até porque, quando a gente vê, essas modelos que têm filhos, a Luciana Gimenez é uma mulher magra, muito magra, e aí ela ganhou, sei lá, 20, 30 quilos na gravidez. É claro, né, ela já tem 20 quilos abaixo do... Então, no caso da Luciana Gimenez, por exemplo, no caso de muitas mulheres que é bem magrinha, o corpo, sabiamente, como a gente falou, a natureza é muito sábia. Quando a mulher está amamentando, ela perde muito peso. Então ele precisa reservar, porque ela já é muito magra. Exatamente, ela não tem reserva de gordura. Então, mulheres que são muito magras, não têm reserva de gordura, vai fazer um estoque maior, mesmo se comer bem, porque o corpo está fazendo uma autoproteção para ela não ficar desnutrida e conseguir amamentar o bebê dela, nutrir o bebê dela. Olha que legal, o corpo humano, gente, é espetacular, né? Ele trabalha sempre ao nosso favor, a gente tem que sempre pensar assim, ele está sempre tentando consertar alguma coisa. E por isso que a gente tem que observar, como a Renata bem mencionou aqui, se você está tendo rejeição por algum tipo de alimento, ou o contrário, né? Aquele tipo de mulher, que tem vontade de comer tijolo, é porque está faltando algum mineral lá que tem no tijolo, Exato, não come tijolo, pelo amor de Deus. Por favor, a minha sogra comeu, ela falou que ela lambia aquele negócio, beijo pra minha sogra, de tijolo. Eu falei, nossa. Mas é exatamente
exatamente isso, exatamente. Por isso que é importante você não ter só o médico, mas um nutricionista para te acompanhar. Ele vai saber o porquê desses desejos estranhos, né? Sim. Agora, vamos aqui falar do perigo que é o ganho excessivo de peso na gestação, né? O que isso pode acarretar aí para o bebê e para a mãe também? Então, quando você ganha muito peso, peso acima do que eu mencionei aqui agora, ou até ganha esse peso, mas de forma errada, nutricionalmente falando, você pode adquirir uma obesidade que vai ser difícil para você perder depois que o bebê nascer. Você pode ter diabetes gestacional e isso pode permanecer após você ganhar o bebê, ficar com você essa diabetes como um brinde da sua má alimentação. E também moldar geneticamente o seu bebê a ter também diabetes gestacional, diabetes na vida adulta. O bebê pode nascer antes do tempo, se a mulher tiver diabetes gestacional, ele nasce antes do tempo, acima do peso pode nascer também. Tudo já isso... aconteceu, os bebês muito grandes na maternidade, eles fazem já o exame de glicose, né? Exatamente. Então, pode acontecer essas complicações. E sem falar que, assim, para você ganhar muito peso, você se alimentou muito mal, né? Se você ganhou peso e desenvolveu tudo isso, você se alimentou mal. Então, geneticamente, você já está moldando o seu bebê a ter alguns problemas de saúde na vida adulta. Então, nunca é legal a gente comer por dois, né? Tá. Eu sei que a fome na gestação, ela parece muito mais intensa. Isso é natural, é verdade. Você está gerando uma vida. Mas não significa que você tenha que comer por dois. Você tem que comer, nutricionalmente falando, a qualidade nutricional do seu prato tem que ser por dois. Agora, não energeticamente falando. A caloria, não. Não calorias. Na verdade, ela aumenta, sim, ao passar dos 3 em 3 meses, passando esses 3 meses, vai aumentando. Aliás, mensalmente vai aumentando um pouquinho. Não é o dobro, né? Uma taxa assim normal de gasto energético, uma pessoa não grávida, mais ou menos mulher 1.800, 2.000 calorias, não quer dizer que ficou 4.000 calorias, não é isso. Muito pelo contrário, muito menos do que isso. Então, por isso que é importante, só vai dar para saber com uma consulta individual, mas é bem menor do que isso. Então, pode ficar tranquila que não precisa comer por dois. Nutricionalmente falando, qualidade, micronutrientes, né? Quantidade de vitaminas, de ômega, como você havia comentado. Isso sim precisa ser por dois, então precisa até às vezes ser suplementado. A suplementação. Exatamente, para ser para os dois. Mas energeticamente falando, não são dois. E tem que tirar aquela cultura, né? Porque eu passei muito por isso. Quando eu fiquei grávida, as 2 vezes, todo mundo que me via me dava comida, né? Ai, você precisa comer. Aproveita que agora você pode comer. Toma. Aí até meu marido vinha com umas bombas, uns doces, assim. Eu falava, gente do céu, onde eu vou parar? É cultural isso, né? Porque antes da gente ter toda essa modernidade da medicina, a gente achava que o bebê gordinho era saudável, que a mulher gestando gordinha, ela tá cheia de nutrientes, cheia de vitamina para aquele bebê. E a gente descobriu que ao longo dos anos, né, a medicina evoluiu. Pelo contrário, né? Que isso é muito prejudicial para a saúde de ambos. Olha, agora, gente, se vocês quiserem saber quais são os alimentos proibidos na gestação, aqueles que você deve evitar ao máximo, fica aqui, porque nós vamos para um break rápido e daqui 2 minutinhos eu volto e a doutora Renata responde.
Alegro Bambini e o Felipe vai se virar nos 15. Aqui no Alegro Bambini, a decoração ela é incrível, a alimentação maravilhosa, as crianças se divertem desde o início da festa até o final. Com certeza, recreação maravilhosa, comida impecável, decoração incrível, que mais? Nossa, e muita diversão. E muita diversão. Vem para Alegro Bambini, vem? Vem. Voltamos, vocês viram aí, né? O buffet parceiro do grupo Alegro Bambini. E quem fechar a festa esse mês ganha um monitor anjo para cuidar do seu filho do início ao final da festa, enquanto você recepciona seus convidados. Então aproveita, liga lá no Alegro, pede o seu orçamento e fala que viu aqui para garantir o seu monitor anjo aí de cortesia, além, claro, de massa, finger food e mesa de guloseimas especial para vocês, tá bom? Agora, antes de ir pro intervalo, eu falei para Renata, né? Deixei a pergunta aqui. Quais são os alimentos proibidos na gestação e quais devem ser evitados? Então, conta pra gente. Bom, o primeiro deles é álcool, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil tem outras normas quanto a isso, mas no Brasil é álcool zero, na recomendação da gestante. E aí vem alguns alimentos de proibido mesmo, é isso. Se eu pudesse colocar como proibido, não está numa lista, nada que a sociedade brasileira fale, mas eu, Renata, colocaria como todos os industrializados, embutido. Lembra que a gente começou falando sobre a programação metabólica? Então, sim, dentro desses alimentos industrializados, embutidos, existem tantos toxinas, próprios alimentos cheios de agrotóxicos também, né? Tá. Os BPAs. Para mim, eu colocaria também como substâncias, alimentos proibidos na gestação, porque ele pode programar geneticamente até câncer no seu bebê. Então, evitar o máximo possível os industrializados, comer sempre mais alimentos de verdade, que não tem rótulo, que é comida de verdade, A né? da feira mesmo, Da né? feira, né? Tá. Alimentos que a gente tem que preparar, eu sei, não tem como ser sempre prático, vai dar um trabalhinho a mais, mas é um investimento para a vida inteira do teu filho. Cafeína a gente tem também que evitar. No Brasil também há uma resolução que permite até duas xícaras pequenas de café do coado e uma do expresso. Só que a gente tem que lembrar que existem outras coisas que também têm cafeína, que é o chocolate, por exemplo. Então, se você já consumiu chocolate, sua dose de cafeína do dia já se foi, então deve ser evitado. Chás são muito estimulantes, chá preto, chá de hibisco, chá mate, chá de cavalinha. Sabe esses chás mais diuréticos que a gente usa geralmente para emagrecer? Na gestação também não são recomendados o consumo. Refrigerante também não é recomendado na gestação, nem o zero. Adoçantes, esses adoçantes que vendem aí, estão nos produtos, né, Diet, Light, também não são recomendados para gestantes. Adoçantes, eles permitidos hoje é o stevia e o xilitol. Tá. Todos aqueles terminam com tol também, manitol, eritritol, todos esses também eles são mais seguros, mas eles são também numa dose muito pequena, não está livre, a não ser que essa gestante ela tenha uma diabetes importante, a gente tem que controlar, mas adoçantes, no geral, não são recomendados. Açúcar refinado também é importante a gente evitar. E se alimentar de forma saudável, tentar ir na feira todos os dias, não, mas toda semana, cada 5 dias, talvez ir numa feira. Frutas, legumes, verduras, É a base, proteína, né? É a base. Né? Tentar fazer uma comidinha mais caseira em casa, evitar sair muito, né? Se você for sair, se alimentar antes de sair. Comida japonesa não é. Isso que eu ia te perguntar agora. Sempre E a comida pergunto. japonesa? Eu tinha desejo de comida japonesa, gente. Eu tinha que comer toda Então, semana. a comida japonesa, ela não transmite a toxoplasmose, Exato. né? Que é a maior dúvida. Então, tem mulheres que são toxo-imunes já, que a toxoplasmose, ela é transmitida pela carne vermelha crua, que está contaminada. Então, por isso que a gente pede para... Verduras e legumes também? Também podem estar contaminados cruzadamente, né? Por manipular. Tá. Eles podem estar contaminados. Então, quem não é toxo-imune tem que evitar esses dois grupos. Verduras verdes e legumes cru, que fica lá naquela parte geladinha. O que está na parte quente pode consumir. E a carne mal passada, ao ponto e mal passada. Não deve ser consumido quem não é toxo-imune. Tá. Agora, quem é toxo-imune, é claro que assim, tá liberado, então, carne mal passada?
você corre o risco ainda de ter uma intoxicação, né? Por mais que você não vai contrair a toxoplasmose, seu bebê não vai ter nenhum problema de saúde, mas a comida japonesa, ela não transmite a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela está nos animais que andam em terra, né? Nos que têm patinhas, né, que falam. Mas o peixe também pode transmitir bactérias, então você pode ter uma intoxicação alimentar. Ainda mais por ser tão frágil, né? Está mal armazenado, por isso que você tem que ir manipulado com a mão e ele é cru. Tá. Então, algumas pacientes falam assim pra mim, mas eu vou sempre num restaurante que eu confio, que eu nunca passei mal. Sua imunidade está mais baixa durante a gestação. Tá. E o risco que você corre, né, gerando um bebê, é muito maior do que você sozinha, né? Você vai lá, consome, passou mal, você tomou algum remédio, se hidratou, melhorou. Mas não, você pode ter que tomar remédios mais fortes por conta da sua gestação e isso ir atrapalhando o desenvolvimento do seu bebê. Tá. Não vai ser transmitida a toxoplasmose, mas eu sempre falo assim, vale o risco consumir a comida japonesa durante a gestação? Se você acha que vale, então consuma. Ai, gente, eu consumi, viu? Nossa, eu tinha... Mas não quer dizer que todo mundo vai passar mal, né? Exato. Não quer dizer isso. Em contrapartida, eu não consumia carne vermelha, então... Fiquei no meio do risco ali, né? Mais ou menos. Mas não é proibido. Consuma. Tá. Agora, você falou no comecinho, alguns países liberam o consumo de álcool para gestante? Sério? Sério. Uma dosagem bem pequenininha, mas sim. E eu vou te falar que eu conheço médicos, ginecologista obstetra, que eles acham que uma dose pequena, meia taça, uma taça bem pequenininha, esporadicamente, não tem problema. Mas, assim, aqui no Brasil, as normas são que não seja consumida álcool zero. É a recomendação do Brasil, álcool zero. Gente, eu não tinha coragem nem de respirar. Assim, perto de alguma taça, de alguma bebida, de alguma coisa. Eu sei que é difícil, porque tem aquela parte social, né, da mulher. A gente já abre mão de tantas coisas durante a gestação, evita tantas coisas, faz tantas coisas. Nosso corpo muda por completo durante 9 meses, né? E mais, às vezes, né? Porque no aleitamento materno ainda também não tá 100%. E ainda tem que abrir mão de tudo isso. É difícil, eu sei que é difícil para a mulher. Mas tem que segurar, né? Esses dias eu vi na praia uma moça grávida, bebendo e fumando. Eu falei, nossa, gente, eu fiquei com uma dó, que ela até viu minha cara de desespero, acho que para ela eu disfarcei assim, porque não pode, gente, evitem. E se quiser continuar com os vícios, não engravida. Né? Às vezes eu pego algumas gestantes que engravidaram, não estava planejando a gestação, então abrir mão de muitas coisas é muito difícil. Tem aquela parte psicológica, né? Não estava planejando esse bebê, agora eu tenho que abrir abrir mão da minha vida, de todas as coisas que eu fazia antes, né? Então é difícil também, né? Não é saudável o que ela está fazendo, tá fazendo com o bebê, mas é difícil pensar psicologicamente essa mulher. Não, e o vício, principalmente do cigarro, né? Especialmente também. O cigarro. Deve ser difícil. Precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento, né? É importante que essa mulher entenda que esse não é o momento certo para fazer isso, eu preciso de uma ajuda. E tem ajuda, né? Tem muitos profissionais, né? Tem psicólogo, próprio médico, psiquiatra, né? Para ajudar nessa questão do vício, o nutricionista. Então tem sempre ajuda. Procurem ajuda, então, porque, gente, 9 meses passa tão rapidinho. Passa. Né? Então, tenta fazer o melhor durante aí a gestação, mesmo porque o que a gente consome durante a gestação pode influenciar no paladar que a criança vai vir a ter, né, na vida adulta, infantil, enfim. É verdade isso? É verdade. O líquido amniótico, conforme a gente se alimenta, ele vai alterando o aroma, o sabor, e o bebê vai engolindo esse líquido, né? Tá. Ele engole constantemente o líquido amniótico e é através daí que vai desenvolvendo o paladar, as papilas gustativas dele. Ele vai descobrindo um pouco o universo, a alimentação, né, através do líquido amniótico. Então, é importante que essa mãe que só consuma, eu já peguei casos de mãe que só não consumia verdura, legumes nem fruta durante a gestação e a criança não consumia de jeito nenhum verduras, legumes e frutas. Porque não conheceu nem de longe, era né, nem o cheirinho. Era difícil para ela. Quando chegava nas papilas gustativas dela aquele sabor, era intenso demais para ela. Imagino que essa mãe sofreu na introdução alimentar, né? Porque então, por isso me procurou. Foi por isso que me procurou. Porque não estava comendo. Gente, olha, a Renata, você trouxe um modelo de cardápio pra gente, né? Tem foto? É isso? É em foto. Vou chamar a foto, então, para vocês, do modelo de cardápio. Explica lá pra mamãe de casa. Então, eu separei aqui em algumas refeições. Claro que nem todas vão fazer tudo isso, ou algumas vão fazer mais refeições. O que é importante a gente entender?
Comer de 2h30, em 2 horas, 2h30, não é mais 3 horas para gestante, até porque você falou, a fome é muito intensa, né? A fome é intensa. Para você não chegar louca no prato depois, né? Exatamente, não comer 2 vezes, não comer demais. Então, fazer um intervalo de 2h30 entre cada refeição e não pular essas refeições, porque senão seu corpo vai querer suprir depois. Então, eu coloquei no café da manhã. Eu combino sempre os 3 grupos, proteína, vitamina e carboidrato. Então, eu tenho a banana, vitamina, que é o carboidrato ou a vitamina? A crepioca, né? A tapioca, que é o carboidrato, requeijãozinho light com atum, que é a proteína. Aí vem mais vitamina ali, que é o tomate, cenoura, para incrementar mais. Então, eu sempre tenho 3 grupos nas refeições. E eu como tudo isso. Então, a gestante vai lá e come a banana, mais a crepioca, com o requeijão, com atum, com tudo. Isso. A quantidade eu defino individual, por isso que não coloquei quantidade ali. Então, ela é definida individualmente. Às vezes vai ser meia banana para uma, às vezes para outra vai ser uma banana a nanica, né, a maior. Então, depende de cada uma. Mas é importante a gente combinar os 3 grupos. No lanche da manhã, que é o intermediário, coloquei alguma coisa mais leve, mas sempre eu coloco ali um carboidrato mais saudável, por exemplo, a aveia, ela entra como um carboidrato, e a chia para dar saciedade, né? Porque essa mulher tem bastante fome. Então, eu associei uma frutinha, algumas frutas na salada de fruta, com um carboidrato saudável e que tem bastante fibra e vai deixar ela mais tranquila até chegar na hora do almoço. Perfeito. O almoço entrou sim o arroz, se possível a gente colocar o integral, os 7 grãos, ou se não for possível fazer um arrozinho branco, não tenho o costume de comer arroz branco, a minha dica é arroz integral, como o branco, a minha dica é colocar, assim que tá pronto, um pouquinho de chia, que não tem gosto de nada. Não vai alterar o sabor do arroz, você polvilha chia em cima do arroz branco e ele vai ser metabolizado mais lentamente. Também é bom? Pode ser? Também pode ser, a mesma função, só que paladar da linhaça é muito mais intenso do que da chia. Quem não tem costume não vai gostar. E aí vem todos os grupos alimentares. Então, tem o feijãozinho ou qualquer outra leguminosa. Tem mulheres que não consomem feijão, mas pode ir ervilha, grão de bico na forma de salada, lentilha, qualquer outra leguminosa. Sempre uma porção de proteína animal. E aí tem gestantes vegetarianas, a gente compensa com proteína vegetal também, né? Então, mais uma gestante que come carne, a gente coloca sempre uma proteína. E 3 grupos de verduras e legumes. 3 alimentos diferentes. E aí vem o lanchinho da tarde, e aí eu coloquei o iogurte natural, uma proteína, mais um pouquinho de carboidrato vindo das granolas, né? Para não vir com pão. Né? Legal que aí tem bastante grãos, bastante fibra, né? Porque na gestação elas tendem a ficar com o intestino mais preso. Isso, e o intestino também, porque os órgãos vão mudando de lugar conforme a barriga vai crescendo. Fica tudo apertado. E prejudica muito o intestino nessa. Então o trânsito intestinal atrapalha. Então é importante a fibra para isso e para a saciedade também, não dar muita fome. E aí, então, no jantar, eu tirei o arroz e o feijão, deixei um pouquinho mais leve, principalmente no final da gestação, que a barriga pressiona o estômago. Começa a dar azia, né? Azia, exatamente. Lembro bem da azia. Não deixa você esquecer até hoje. Então, eu coloquei uma coisa mais leve, um mix de folhas, de salada, pepino, tomate. Isso se o pepino não te fizer mal, se fizer, prefira o japonês. Se fizer mal os dois, não consuma à noite. O escondidinho de mandioquinha, com carne moída refogada, ou de mandioquinha, ou de batata. Um escondidinho tem um carboidrato dos tubérculos, que é muito mais para o meu corpo transformar isso em açúcar e metabolizar é muito mais fácil, não vai pesar à noite. E eu termino sempre fazendo uma ceia, porque não sei se aconteceu com você, mas a maioria das vezes... Na madrugada. A fome da madrugada, né? Então, tem que cear. Então é importante fazer uma ceia. Para algumas pode ser uma coisa mais leve, para outras vai ser alguma coisa, depende do horário, mais pesada. Então eu coloquei um queijinho branco, mais leve, uma proteína, coloquei uvas e coloquei um chazinho calmante para ela dormir bem. Perfeito. Se você estiver com refluxo, não consumir o chazinho. Agora, só para finalizar, o consumo de água deve ser aumentado durante a gestação? Sim, também é importante. A média, mais ou menos, são 2 litros, né? Então, eu sempre peço para a gente fazer 3 litros, e isso inclui os chás e sucos naturais também. Mas lembrando que o suco, se você tiver diabetes gestacional, não é recomendado. Olha, foi ótimo, viu? Uma aula para vocês aí de nutrição na gestação. Então, vou pedir para vocês compartilharem o nosso programa para chegar no maior número de pessoas. Agradecer a Renata mais uma vez. Eu que agradeço. E na próxima vamos falar sobre nutrição na amamentação. Aleitamento materno. Aleitamento materno. Ótimo. Você vai descobrir se comer canjica traz leite mesmo. Fico por aqui, um beijo, até segunda-feira, bom final de semana para vocês.